Então, a infauna e epifauna é uma classificação que eu estou dividindo mais ou menos em grupo ecológico. Onde que eles estão localizados? Na superfície ou dentro do sedimento. Mas existem outros. E um deles, muito utilizado, é aquele que classifica o bentos nas categorias de tamanho. Mas que tamanho é? É o tamanho do bichinho? É o tamanho do bichinho, mas para a gente chegar no tamanho do bichinho, a gente tem que levar o que separa o tamanho do bichinho. E aí é o tamanho da peneira, da malha que a gente usou para capturar esse bichinho. Então, na realidade, o tamanho da malha do equipamento de coleta, se ela é mais fina ou mais grossa, se o animal consegue passar ou ficar retido aqui em cima, é o que deu essas divisões. Então, aqueles animais que são retidos, né, que passam por um conjunto de peneiras, mas ficam retidos numa peneira que chega a 42 micras, então esses que são muito diminutos, é o que compõe aquele microbentos, aquelas plantinhas microscópicas, os ciliados, ou o nanobentos, que também é a mesma coisa, chamar nanobentos ou microbentos. Tá? Então, esses organismos são os menores, a menor categoria de tamanho, não se consegue pegar menor que isso. Aí, em seguida, vem um pouquinho maior, é o meiobentos, que fica retido na peneira de 42, mas passa pela peneira de 500 micras. Então, ele fica, a peneira de 500 micras, ou mesma coisa, meio centímetro, eles passam naquela peneira, ficam retidos na de baixo e eles formam então o meiobentos. Quem é o meiobentos? Meiobentos são aqueles animais que são pequenos, né? Vocês veem pelo tamanho que é pequeno. Então, são os animais que ficam vivendo no interstício dos grãos. Então, eles ficam aqui, eles ficam na superfície do grão, eles se deslocam dentro do grão. Tá? Então, é o meiobentos. O macrobentos são aqueles que ficam retidos na peneira de meio, na peneira de meio centímetro, 500 micras. Os poliqueta, né? Os crustáceos, anfípodas, isópoda, tanaidáceos, peracárido em geral. Né? A gente tem pequenos poliquetas e até poliqueta passa, porque o poliqueta é compridinho, né? E às vezes ele é grande de tamanho, mas ele passa pela peneira. A mesma coisa que eu expliquei dos nemátoda. Então, embora ele seja comprido, se ele cai de pé na peneira, de pé entre aspas, né? Ele vai passar por aqui, embora seja maiorzinho de tamanho. Mas, enfim, o que conta é o que passa na peneira ou o que não passa na malha da peneira. E o megabentos são aqueles organismos visíveis. Então, é a lagosta, é o camarão, é o ouriço. São animais geralmente maiores que 5 centímetros e que são muito coletados, por exemplo, com rede de pesca. Quando vocês coletam rede de pesca de fundo, arrastão de fundo, o que vem é o megabentos. O bentos associado é o megabentos, porque o resto pequenininho que foi coletado no arrasto passa tudo na peneira que foi utilizada na pesca. Bom, então, a microflora. Então, vamos ver um grão de areia para vocês entenderem a diversidade que é o bentos. Então, um grão é habitado pelo microflora e microfauna, pelo microfitobentos. Então, na superfície do grão, esses animais vivem aderidos. Então, um grão é um universo para esses animais. O universo deles é um grão de areia. O que acontece quando a gente passa para outra categoria, que é a meiofauna? A meiofauna vai explorar o interstício entre os grãos. Eles podem ficar na superfície do grão, mas eles têm a capacidade de passar para o outro grão, de se locomover entre e sobre os grãos de determinada área. Claro, eles não vão andar 100 metros, eles vão ficar ao redor de poucos milímetros, mas eles têm mobilidade. Então, o universo deles é um conjunto pequeno, uma área pequena de grãos. Se a gente passa para a macrofauna, que é a escala, né, que fica retido em peneira de meio, ou seja, maior que meio centímetro, o que vai acontecer? Vão ser os organismos que vão conseguir penetrar no fundo, né? Então a infauna, vão conseguir construir galeria,
vão conseguir fazer tubos e ficar na superfície, por exemplo, para filtrar, né? Então, são os animais conhecidos como macrofauna. Então, aqui está a escala de tamanho em relação ao ambiente. Então, vocês veem que o tamanho não é simplesmente pelo tamanho, mas o que esse tamanho consegue fazer dentro do sistema. Tá? Então, o nível de atuação espacial deles é muito diferenciado. Agora, pensa que todos estão convivendo juntos. Então, quando a gente olha o bentos, a gente não está só olhando aquela infauna, aquele poliqueta lindo que está lá, que eu estou vendo. Tem muita coisa que a gente não está vendo e estão lá, desde colonizando um grão até um pequeno conjunto de grãos. E vocês vejam que isso aqui, como a superfície que eles atuam é pequena, a área é pequena, então pode existir populações diferentes num espaço de 10 centímetros quadrados, por exemplo. Vocês podem ter pequenas manchas de diferentes organismos da meiofauna, por exemplo, depende, né, da situação. Enquanto que a macrofauna já é um espaço maior, né, de centímetros a metros. E a megafauna, que são os grandes animais, esses então têm a sua escala de distribuição de quilômetros. Bom, então a epifauna a gente já viu, né? A infauna a gente já viu, aqui está só para mostrar que é uma outra divisão que também existe. Mas olha o que existe também dentro de infauna: perfurador de rocha e de madeira, que é substrato consolidado, duro. Então, o penetrar, o ser infauna, não significa que ele consegue penetrar no que é molinho. Então, afasta o grão, de alguma forma ele consegue entrar. Não, tem animais que têm mecanismos, que a gente vai ver, de perfurar rocha e mecanismo de perfurar e ingerir madeira e aproveitar a matéria orgânica de madeira. São pouquíssimas espécies que fazem isso, né? Entre as quais o famosíssimo... Quem é o famosíssimo molusco que faz isso? O teredo. Não lembram do teredo? Molusco, lembra? Que perfura madeira, que é praga de casco de embarcação. Ele fura tudo, é uma praga. Tem que passar tinta protetora para espantar as larvinhas de se fixarem. É um verme voraz. Bom, e a importância do substrato. Por que o substrato é importante para esses animais? Porque eles conseguem fazer várias coisas no substrato, né? Eles conseguem andar, se locomover, eles conseguem se fixar, se prender, ou eles conseguem se enterrar. Então, esses modos deles aproveitarem o substrato, deles trabalharem nesse substrato, faz com que eles conseguem se alimentar, respirar, reproduzir, procurar alimento e, enfim, viver. Então, faz com que eles consigam viver. Então, a natureza do substrato, ou seja, o tipo de grão de um substrato, ou o tipo de rocha daquele substrato, ele vai selecionar a primeira coisa que o animal vai ter quando ele chegar no lugar. Que primeira coisa que vai ser selecionada pelo substrato? A gente vai falar bastante aula que vem. É uma larvinha, o animal tendo larva, é a larva que vai dizer eu quero ir nesse substrato ou eu não quero. Claro que ela não vai falar eu quero ou eu não quero. Ela vai se posicionar com métodos químicos e fototaxia, mudança de fototaxia, para dizer eu fico lá ou eu não fico. Mas enfim, a primeira escolha do tipo de substrato é já feita na fase larval ou na fase de estabelecimento da espécie no substrato. Então, esses dois tipos de substratos, os dois tipos fundamentais, se ele é duro ou se ele é mole, se ele é duro, ou seja, rocha, madeira, o que seja, ou se ele é inconsolidado, cascalho, areia, lama, vasa, lodo, tal, vai selecionar a primeira divisão do estabelecimento de uma comunidade. Então, a natureza, o tipo de substrato, é fundamental. E quais são, então, as adaptações, primeiro, para o animal conseguir viver no sólido, no que é duro, né? No duro que a gente fala, é mais fácil, porque é duro, ele não vai ser carregado. Mas se ele não vai ser carregado, por outro lado, ele vai ter que ter mecanismo de ficar parado lá. Ele não pode ser carregado, porque ele vai depender de tudo que tiver naquele local.
E se tem naquele local, ele tem que ficar preso ali. Então, a evolução condicionou essas espécies, ou dirigiu essas espécies para desenvolverem adaptações para se prender. Então, a palavra-chave é fixar, é prender para não ser carregado. Então, quais são os mecanismos que as espécies desenvolveram? Mecanismos de adesão através de um disco basal, ou seja, o disco basal são espécies, por exemplo, anêmonas, que conseguem se prender através do seu corpo ficar achatado, né? E eles conseguem então formar um muco, um cimento, que prende aquela anêmona no lugar. Então as anêmonas podem crescer, podem receber o alimento e elas estão presas no lugar. Por exemplo, as cracas, os crustáceos, né? As cracas têm uma espécie de cimentação. Então a larva tem uma glândula na antena que quando a larvinha da craca vai para o costão, vai na rocha, ela toca com a antena e a antena na mesma hora se deforma e começa a produzir cimento, uma substância dura, calcária, e ela se fixa com a ponta da antena. Então o bichinho fica de cabeça para baixo, só que ele é muito pequenininho, ele gira os tentáculos para cima, se prende com a antena, gira os tentáculos para cima e o que ele vira como adulto? Constrói uma concha de cimento em volta e ele vira uma craca. Então, se vocês se lembram, quando vocês abriram uma craca ou viram a craca, ela até é um bicho de cabeça para baixo, né? A cabeça está cimentada através da antena e o corpo girou e os tentáculos ficaram aqui como uma coroa ciliada na parte de cima do corpo. Apêndices e garras que os animais, principalmente os crustáceos, desenvolvem para segurar a alga, para se prender, né, geralmente em fauna de alga, no talo da alga. Um pé muscular também é importante para, por exemplo, os mexilhões. O pé muscular dos mexilhões, os apressórios das algas e os apressórios dos mexilhões também, eles possuem sistemas. O mexilhão, vocês lembram do mexilhão? O mexilhão é um molusco que tem uma adaptação extremamente interessante. O mexilhão é assim, não é? A concha do mexilhão? E tem aquelas ranhuras na concha, não é? E ele está aqui na rocha, preso na rocha. Mas como que ele se prende na rocha? Ele desenvolve, ele tem uma glândula que produz um muco que vai crescendo, esse muco na forma de raizinha. Então, o que ele vai fazendo? Ele vai construindo uma base de enraizamento e ele também é tão esperto que esse muco é molinho, né, é gelatinoso, vai acumulando pequenas conchinhas, né? Então, sedimento que vai ficando preso aqui, vai fazendo esse muco fazer uma raiz que vai aumentar muito a base do animal e vai conseguir deixá-lo preso no sedimento. E outra adaptação importante é que os mexilhões estão sempre em costões muito batidos, porque eles têm essa composição do corpo, essa forma aerodinâmica, é muito mais do que eu fiz, faz com que a água passe por cima dele, né? Então não dá o impacto da água do mar, que vem com toda a força quebrando na arrebentação, e essa água então escorre por essas ranhuras todas, atenuando o impacto lateral. Então, o impacto frontal e o impacto lateral ficam atenuados e o animal consegue viver em zona que outros, a maioria, não consegue, né? E então, que é o filamento do bicho que eu contei para vocês aqui, que é, tá vendo, o mexilhão. Tá? As algas desenvolvem sistemas de apressório, que também são sistemas enraizadores, através de produção de um cimento, né? Então, muitas algas conseguem se prender e se fixar. Bom, e para viver no fundo inconsolidado? Então, a gente já falou bastante no decorrer da aula, são as escavações mais ou menos profundas, né? É o viver em galeria, isso aqui é um poliqueta vivendo numa galeria, né? A uma certa profundidade, se a gente comparar, aqui não tem escala, mas se você pensar que isso aqui é um animal de meio centímetro, quer ver?
de meio centímetro, você vê que aqui tem pelo menos uns 20, 30, né? Então a gente tem animais que vivem se locomovendo e afastando os grãos, né? Andando dentro do sedimento, como esses aqui, na subsuperfície. Nós temos animais que mantêm sempre o contato com a superfície, vivendo dentro de formações como galerias, por exemplo. Nós temos animais que constroem pequenos tubos que se mantêm, então, sempre abertos na superfície, e aí eles têm mecanismo de procurar comida através de tentáculos, né? Tem molusco, esse aqui. Esse molusco aqui, que entrou através do seu pé pontiagudo, na forma de cunha, musculoso, enfiou, conseguiu entrar, e aí então ele procura, com o sifão curto, inalante, o sifão longo, o exalante, ele começa a procurar na superfície, né, de substrato, comida. Então tudo que ele encontra de grãozinho, de animalzinho morto, ele vai, o quê? Chupando para dentro, né, como se fosse um canudinho. Então ele procura, ele tem essa capacidade de procurar pelo tato, ele tem uma série de cílios que envolve toda essa parte do tentáculo, e esses cílios então detectam, são táteis, e eles detectam qualquer presença de submatéria orgânica palatável, né? E o animal então engole tudo, aproveita aquilo que der, o que não der, ele põe para fora junto com a corrente de água. Então o modo de explorar um fundo inconsolidado é muito amplo, né? A gente tem animais que formam galerias muito na superfície, ó. A gente tem a epifauna que se desloca sobre o fundo. Então, tem uma série de adaptações que convergiram para esse modo de não perder, muitas vezes, o contato com a superfície. E os que perderam o contato da superfície vão se alimentar e se reproduzir aqui dentro, porque a comida deles está aqui, não está lá fora, né? São os detritívoros, os que se alimentam das bactérias que estão nos grãos de sedimento. Então, há algumas adaptações, por exemplo, para a locomoção. Como que eles se movem, aqueles que são móveis não, no fundo inconsolidado. Então, por exemplo, as estrelas se movem através daquele sistema ambulacrário. Lembra dos pés ambulacrais? Que tem a ampola, né? Cada uma delas é um sistema que tem uma ampola. Essa ampola tem uma ventosinha na ponta. Por pressão, então, ela alonga, procura o fundo está longe dela, ó. Ela consegue detectar o fundo. Na hora que detecta o fundo, ela testa com a pontinha para ver se é isso que ela quer, se está bom. Aí o que faz o animal? O animal alonga essa parte da pé, né? Alonga o pé, fixa através de pressão. Ele, como se fosse uma ventosa, ele fixa no substrato e aí ele se arrasta. Isso aí, eu estou explicando mas vocês têm que entender que é um conjunto, né? No pé ambulacral, é um conjunto desse sistema de pé. Então, na realidade, o animal consegue se mexer. Então, ele anda sobre o substrato. É lento? Mas ele consegue se locomover. Inclusive, quando ele fica de cabeça para baixo, que cai, ou é virado por algum motivo, ele consegue desvirar e consegue andar, né, com a metade do corpo, mesmo a outra estando para cima. E outra forma importante de locomoção é dos bivalves, que tem o pé, né, esses cavadores têm o pé muito musculoso e grande, que consegue então se transformar através da musculatura longitudinal numa grande cunha que entra no substrato e puxa as valvas para dentro, estão vendo? Então o pé fura, alarga, na hora que ele alarga, que ele faz a pressão lateral, ele está fazendo com que o sedimento seja puxado para baixo, a válvula consegue penetrar e o animal então puxa o pé. Aí ele consegue escavar, penetrar e ficar lá embaixo. Então isso é um movimento muito rápido, né? Eu até tenho um filminho, mas é tão rápido a coisa que mal dá para ver, então eu nem trouxe. Mas eles então conseguem entrar fugindo de predador, fugindo de qualquer problema ou qualquer coisa que eles então possam prejudicá-los, né? Outra adaptação para a locomoção também está ligada à forma do corpo dos anelídeos. São anelídeos, então eles têm musculatura independente em cada segmento. Com isso, então, eles conseguem escavar e eles conseguem modificar a forma do seu corpo, ó. Determinada porção, segmento, está fininho, a musculatura está contraída, mas as outras porções essa musculatura pode estar relaxada.
Então, é um controle independente da musculatura de segmento a segmento. Com isso, o que acontece? Pode haver ondas metacrônicas, ou seja, em tempos diferentes ao longo do corpo. Então, o que acontece com os poliquetas e outros vermiformes da macrofauna? Eles têm esse movimento assim, ó, parece que eles, né, serpenteiam como as cobras, só que a cobra faz assim e eles fazem assim. Então, o que é? Por que eles conseguem fazer esse movimento? Porque eles têm a musculatura funcionando independentemente, né, em cada segmento. Então, quando o segmento está contraído, o outro está relaxado. O está contraído, o outro está relaxado. Conjuntos de segmentos. Né? Outros também conseguem se ancorar no substrato. Então, tem espinhos, tem mecanismos que fazem com que eles fiquem presos no substrato. Na hora que eles quiserem sair, eles simplesmente desancoram, ou seja, murcham o espinho, né? Põem o espinho ao longo do corpo e deslizam. E saem sedimento, cortando o sedimento. Então, é um hábito cavador que é mostrado, por exemplo, essa ancoragem em Arenícola marina, é um poliqueta também. Como locomoção por apêndices articulados está ligado aos crustáceos, né, que vocês lembram, são apêndices articulados em decápodas, camarões, né? E essas pernas articuladas são coordenadas, fazendo com que eles possam caminhar para frente, mas alguns, como os caranguejos, conseguem andar de lado também. Então, que vantagem essas espécies têm? Elas podem ir atrás do alimento por distâncias maiores. Então, os artrópodes, que têm esse sistema articulado de locomoção, eles conseguem ir buscar o alimento mais longe. Então, embora naquele local esteja pobre, não esteja chovendo comida do fundo ou não chegue muita comida, eles não se preocupam, eles vão mais para fora, né, metros, às vezes centenas de metros, e eles procuram o alimento no ambiente. Então, a capacidade de locomoção ela foi muito aumentada nos artrópodes, por causa desse sistema de pernas articuladas. Aqui está o meio benthos, né, que eu mostrei para vocês. Então, nós temos adaptações no meio benthos que são muito variadas, passando pela cutícula, pela cabeça retrátil, essa forma vermiforme, que é comum para muitos animais de filos diferentes, é uma convergência adaptativa. Até crustáceo copépode tem essa forma, os arpacticoida são copépodes. Vocês já viram os copépodes arpacticoides na aula da professora Luz Amélia? Então, aprenderam, né? Então, esses copépodes são compridinhos, não é à toa. Eles são pequenininhos e compridinhos porque eles caem aqui nessa regrinha. Eles têm o corpo vermiforme para poder o quê? Se deslocar nos interstícios dos grãos. Então, essa convergência ocorre com diversos grupos de animais. Ventosas, como os tardígrados, por exemplo, que são animais lindos, que têm, então, são achatadinhos e têm as perninhas curtas, bem curtas, e com ventosas na ponta. Então, eles ficam fixos pelas ventosas, eles dão saltinhos para ir para frente no grão e se prender de novo com as ventosas, né? Eles parecem uns tanquinhos de guerra, assim, são gordinhos, bonitinhos. Então, são animais que têm essa adaptação de locomoção através de ventosas, né? Bom, então era isso que eu tinha para falar para vocês na aula de hoje. E na próxima aula nós vamos falar sobre a história de vida dos organismos, porque para a gente estudar as comunidades e os ecossistemas, nós temos que entender como é que as espécies se comportam e principalmente como elas se reproduzem.